Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E hoje nós vamos falar sobre a continuação do nosso caminho no deserto. E hoje nós vamos falar sobre uma questão extremamente importante e necessária: saber que no deserto é preciso ter fé. Nós falamos sobre a questão da liderança, já falamos sobre a questão de estarmos entendendo que não existe volta no deserto. E hoje, então, nós vamos tratar sobre essa questão da fé. E lembrando que o deserto é um lugar de crescimento, é um lugar de aprendizado, é um lugar de entendimento, de perceber Deus agindo, de perceber a graça de Deus sobre todas as coisas, entendendo que não é bom a gente andar sozinho, aprender a lidar com as pessoas ao redor, perceber as dificuldades de trazer uma série de situações que podem atrapalhar o caminho e a sobrevivência do povo. Somos um povo, né? A gente não é uma pessoa apenas, somos um povo. Então, nesse momento, nós vamos olhar para essas questões parcialmente aqui, para a gente poder entender melhor como é que Deus quer que a gente ande no deserto que Ele mesmo participou para nós. Né? A gente está num deserto literal aqui, vendo essa bagunça que o Covid-19 está trazendo, e a gente tem essa responsabilidade de tomar decisões. E o verso 31 do capítulo 14 de Êxodo vai ajudar a gente a começar o nosso assunto aqui. E diz assim: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Então, existem momentos em nossas vidas em que as coisas parecem impossíveis, momentos onde a nossa percepção não tem saída, não tem solução, não é? O povo de Israel estava em um desses momentos, por detrás dos egípcios, à frente o Mar Vermelho e os lados as montanhas. Eles estavam literalmente num beco sem saída. E é nesses momentos que nós podemos tomar decisões que podem mudar todo o quadro contrário em uma extraordinária oportunidade de viver uma experiência inesquecível com Deus. Deus mostra o caminho e Moisés tomou essas decisões e tornou-se um grande líder. Então, o nosso texto de Êxodo 14 nos mostrou isso. Né? E no finalzinho do texto, ele diz que o povo creu, no verso 31, em Moisés, o seu servo. No deserto, vamos ter que tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Vamos lá? Quais foram as decisões que Moisés tomou? Primeira decisão: Moisés escolheu ouvir a Deus do que ouvir a multidão. Existe um ditado popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus, mas, querido, não é verdade. Né? Moisés preferiu ouvir a Deus e você também prefira ouvir Deus. Há vozes, infelizmente, ao redor, como diz o pastor Dalvino. Então você precisa aprender a ouvir aqueles que vão te levar mais perto de Deus do que aqueles que estão te afastando de Deus. Vamos ler? Verso de 10 a 12 diz o seguinte: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros, né? Não tem cemitério suficiente no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos deixar o Egito? Não é assim o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Então, talvez você não está se vendo nesse texto, né? Espero que não. Mas às vezes a gente se comporta como se tivesse, né? Então o povo fala para Moisés mudar a sua posição, fazer diferente. Ele não vai ouvir a voz do povo, ele precisa ouvir a voz de Deus. E nós precisamos entender isso, que a graça de Deus
tem trazido toda essa responsabilidade para nós e nós sabemos o que fazer. A gente não está vendido nessa história, a gente não está sem saber, nós somos inteligentes. Amém, aleluia, né? E você pode entender que Deus está tratando com você, é pedagogia bíblica de que Deus está tratando comigo e com você nesse processo. Então, cuidado para ouvir a multidão, cuidado, muito cuidado. Ouça a Deus, Deus falou, Deus fala, e quando isso ficar claro, obedeça. Segunda coisa, Moisés clama ao povo para ter fé. E aí nos versos 13 e 14 vai acontecer o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Tem um amigo que adora esse texto, né? Ele pode esquecer qualquer outro texto na vida dele. Esse ele jamais esquece. E é uma grande verdade, não esqueça. O Senhor pelejará por você e você se cala. Deixa Deus falar. A fé que movia Moisés não era uma fé emocional, irmão, a nossa fé é racional, né? Lá em Romanos capítulo 12, ele pede para a gente ter uma fé racional. A fé que movia Moisés não era uma fé emocional, era uma fé real. Ele sabia que havia feito tudo conforme o Senhor tinha lhe ordenado. Logo, por mais estranho que pudesse parecer, ele estava no lugar certo, na hora certa, pelos motivos certos. E é por isso que ele confiava que Deus não os deixaria perecer, porque ele não sabia o que fazer, não tinha nada o que fazer na verdade. Agora eu preciso confiar que Deus fará. Nós estamos num momento assim, não é? Eu não sei como é que você está sofrendo, como é que você está andando, né? Tem até uma propaganda agora falando sobre casais que podem estar sofrendo, mulheres especialmente, agressões. Eu não duvido que possa estar acontecendo em algum lugar, mas, irmão, na verdade é o contrário. Você deve ser muito mais próximo da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, do que jamais foi. Você nunca teve tanto tempo juntos para isso acontecer. Talvez agora não é uma realidade para a maioria, porque muita gente voltou para trabalhar, mas foi. Então, a sua fé tem que ir além da sua vontade, daquilo que você possa ver. E aí as perguntas aparecem para mim e para você. Sua fé é real ou é emocional? Você já acreditou que Deus faria algo por você que Ele não prometeu? Alguma vez Deus falhou em suas promessas? Não na sua vontade, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu quebrei o meu carrinho e coloquei o carrinho assim na parede e falei: Deus, abençoe esse carrinho vai ficar bom. Você sabe que eu não lembro se ficou ou não? Mas provavelmente não. Mas não é isso que nós estamos falando, né? Deus vai fazer aquilo que Ele planejou que ia fazer. Eu já disse para você que, para mim, a minha perspectiva de vida e meu significado da minha existência é crer que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o significado da minha existência. E que, por causa disso, um dia eu estarei no céu com o Senhor ressuscitado. Isso é o significado da minha existência. Essa é a promessa que eu aguardo ser cumprida na minha vida. Seja pela morte, ou seja, pela volta de Cristo. Terceira decisão de Moisés. Moisés fez o que Deus ordenou que ele fizesse naquele momento. Então, no verso 15, a gente vai ver o seguinte: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não era hora de esperar, não era hora de chorar, não era hora era hora de se levantar. E ele fala no verso 16 para Moisés: e tu, você, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ele vai passar em seco, o seu povo vai passar em seco, abrir uma estrada. Essa estrada é para você, você precisa andar nela, ela é a sua estrada. Então, querido, não estou dizendo para você levantar a vara para abrir alguma estrada, não, tá bom? Mas você tem que crer que Deus vai fazer isso. Eu não sei qual é, espiritual, moral, intelectual, eu não sei qual é a sua dificuldade nesse momento. Eu sei quais são as minhas dificuldades hoje.
E eu sei que Deus vai abrir uma porta se for a vontade dele, e sei que é. E ele vai abrir essa porta e vai abrir esse mar para que eu possa passar a seco. Irmão, não basta falar que temos fé, é preciso agir como tal. Diga ao povo que marche. É essa a ordem de Deus. Levanta o teu bordão. Você precisa crer que Deus tem te dado essa capacidade de entender a vontade dele. Então, vá em frente, marche. Não é a sua vontade, irmão. Cuidado em não entender a sua vontade como vontade de Deus, e aí você se frustra. Tenha certeza que é a vontade de Deus. Como é que eu sei isso, pastor? Você vai saber se você está perto de Deus, se você tem orado, procurado a palavra de Deus, buscado, sabe o quê? Conselho. Né? Se você está numa igreja, procure o seu pastor. Se você está fora de uma igreja, procure um pastor, alguém que você conheça, alguma pessoa que conheça ao Senhor mais do que você. E não é a primeira, não é a segunda. Você talvez usa 3 ou 4 pessoas, ou 5 ou 6, eu não sei, depende do problema, até que a vontade de Deus fique clara. A gente não precisa orar a respeito da obediência. Quando a vontade de Deus já é conhecida, obedeça. Amém? E para terminar aqui, desde quando entregamos a vida a Cristo, como o povo de Israel deixou de ser escravo dos egípcios, nós também deixamos de ser escravos do pecado. Vai haver luta? Vai, você está vendo o povo lutando, chorando, querendo voltar, né, para o pecado, para aquela bagunça, para a escravidão. E não é só você voltar, você está condenando a sua família, esposa, filhos, a sua descendência a viver exatamente onde você achou e sabe que é o pior lugar do mundo, ser escravo do pecado. Porém, em alguns momentos nós vamos nos encontrar cercados e sem saída. E nesses momentos precisamos agir em concordância com a fé em Cristo Jesus e não em função das nossas circunstâncias. Quando a gente agir assim, Deus mostrará um caminho para que possamos passar. Amém? Que Deus te abençoe. Continue conosco nos nossos caminhos no deserto. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tem falado comigo. E certamente o seu deserto nunca mais será um lugar tão ruim assim. Ele vai ser ruim, né? Mas você vai olhar para ele de uma maneira diferente, buscando saber de Deus o que é que tem para aprender e fazer essa lição que Deus quer que você faça. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor traga o conforto que você precisa, em nome de Jesus. Amém e amém.